É a questão de que a gente não vive num mundo em que as pessoas são iguais. Vou perguntar para vocês acham que o mundo que a gente vive, as pessoas são iguais ou desiguais? Vocês vão concordar. Vocês acham que as pessoas têm o mesmo poder ou algumas pessoas têm muito mais poder do que outras? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, é uma pergunta óbvia, né? Só que o que a gente às vezes esquece é que essa pergunta de resposta óbvia tem impactos que talvez não sejam óbvios. Sim. Na medida em que algumas pessoas e que alguns grupos têm mais poder do que outros, eles têm também uma capacidade de fazer a sua narrativa valer mais do que outros. A sua história é mais interessante do que a história de outras pessoas. Então, esse ponto também, por que o massacre de Porongo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, é tão pouco falado? Porque ele afetou um grupo que tinha menos poder ou um grupo que tinha mais poder? Menos poder. É o mesmo caso quando a gente fala das guerras num nível geral, né? Tá, a gente tá falando de Ucrânia, beleza, tanta comoção, mas a gente tem muitas outras guerras acontecendo ao mesmo tempo e que não geram a mesma comoção. A gente tem o Iêmen em guerra, a gente tem a Síria em guerra, a gente tem Palestina, Israel ali, que é um conflito há mais de 50, 60 anos, e a gente não vê a mesma comoção. Então, até no sistema internacional, a gente consegue ver que tem essas classificações ainda que veladas, ou nem tanto, né, que fazem com que as histórias de alguns povos gerem mais comoção do que outros. E geralmente isso acontece com o eixo ali, Europa, Estados Unidos, e a gente vê que ali, América do Sul, principalmente América Central, América do Sul, África, Oriente Médio, Ásia, o que está acontecendo lá? Tanto que teve mais repercussão na Síria quando saiu as tropas, né? E daí que deu uma repercussão também, porque na questão de sair as tropas, teve a invasão, né? De ter tomar o poder lá dentro da Síria, o cara ter que sair embora. A gente vê muito quando chega assim no ápice, mas tá tudo acontecendo. E porque teve os Estados Unidos envolvidos. Porque Exato. Será que se não tivesse envolvido? As tropas saindo, mas e quando elas estavam lá? Quanto tempo elas ficaram lá e tudo que aconteceu lá? Foram muitos anos, foram muitas perdas de civis, de militares do lado sírio, do lado estadunidense nem tanto, mas enfim, calculamos também. Mas é isso aí, essa questão do apagamento de certas histórias em detrimento de outras, por essa criação de valores, né, essa atribuição de valores a certos povos, a certas etnias, que acabam né, desequilibrando essa balança do quanto a gente vai conhecer, do quanto a gente vai discutir um determinado tema. Mas isso será que não é falta de empatia também da próprio governo, ou própria mídia do Brasil? A falta de empatia por não estar nos afetando tanto quanto essa guerra que está acontecendo? Porque por mais que não possa nos afetar, afeta menos do que a Ucrânia contra a Rússia, por exemplo. E aí a falta de empatia apenas de nos informar e mostrar o que está acontecendo no mundo, eles não mostram porque não faz tanta diferença para eles. É que mídia vai querer visualização, né? Visualização. Vai querer engajamento. E se falar da Síria, o povo não... Por mais que o povo fale, mídia não mostra, mas também o pessoal não ia ver. Falta interesse do pessoal. Vamos tentar fazer aquele exercício de dar um exemplo. Lembrem na época do colégio, tá? Eu posso falar de uma maneira muito grande. Não tá, mas vamos pensar. Tinha os alunos populares, certo? E tinha alunos que eram bem menos populares. Ok. Quais eram os tópicos que chamavam a atenção? Quando eventos aconteciam com os populares ou com os outros não populares? Os populares. Mesmo que não afetasse as pessoas, era mais interessante para elas falar de temas que envolviam os populares do que de temas que envolviam os não populares. Então, é óbvio que sim. A tua pergunta é verdadeira, a resposta é verdadeira para a tua pergunta. Se nos afeta diretamente, a gente vai falar mais sobre isso. Por exemplo, se houvesse um conflito aqui no Uruguai, no Brasil se falaria, no Rio Grande do Sul ainda mais, do que se falaria na Rússia. Então, o imperativo concreto também é verdadeiro. Mas não é só isso. Poderia não nos afetar. Se houver uma grande potência envolvida, se houver os Estados Unidos, se houver a Europa, vai se falar mais sobre isso do que se fosse outro caso. Infelizmente. E a questão da mídia, a gente tem também a questão da influência dessas potências sobre as mídias, né? E até um exercício que eu sempre faço com os meus alunos é o de pegar, né, uma matéria, por exemplo, que foi produzida nos Estados Unidos e pegar o mesmo assunto e procurar num veículo da Rússia, ou se a gente está estudando a Síria, pegar um veículo de lá, uma Al Jazeera da vida, e bater a notícia, as duas notícias, a forma como ela é colocada por cada veículo, sabe? Porque a mídia também, ela tem uma linha editorial a ser seguida, que ela tem um interesse ali que vai guiar a forma como ela vai expor aquele conhecimento, aquele
né? Aquele fator que ela está analisando. Então, se tu for pegar, por exemplo, uma notícia da CNN, da Fox News, tu vai ver a notícia exposta de um jeito. Agora, se tu for analisar, no caso da Rússia, uma Sputnik News, tu vai ver de outra forma. Se tu vai ver uma coisa do Oriente Médio, tu pega o Al Jazeera, ou se tu vai analisar alguma coisa sobre a China, tu pega o China Daily, alguma coisa assim, um veículo local, tu vai ver de outra forma. Então, eu sempre peço para os meus alunos, tentem fazer esse esforço de também descolonizar um pouquinho a mente, de não ficar só nessa mídia que a gente está acostumada. Porque a gente liga a TV, tá ali o G1, tá ali a CNN, e, claro, a gente consome com muito mais volume essas mídias. Mas também vamos tentar pesquisar um pouquinho mais o que as outras mídias alternativas, as outras mídias locais estão dizendo. Porque é muito importante a gente ouvir o que está sendo produzido lá naquele local. O que as pessoas que são de lá estão dizendo sobre aquilo. Porque a gente também vai ver os dois lados e a gente vai conseguir perceber que a própria mídia tem as suas distorções de acordo com os interesses aos quais elas servem. Porque as mídias, elas são grandes corporações.